em 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler o versículo 23, apenas o versículo 23, e eu estava falando sobre esse assunto há uns cultos já, há uns 3 cultos, se não me engano, e creio que é um assunto da hora que nós estamos vivendo, onde nós estamos conhecendo a nossa origem, e nós podemos saber que nós somos filhos da palavra de Deus. E é isso que nos faz ser o que nós somos. É isso que nos faz compreender a mensagem, é isso que nos faz poder reconhecer o diabo em suas armadilhas e vencer Satanás em cada armadilha. Eu tenho pensado, tenho meditado muito sobre a hora que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu tenho visto é que é uma hora de muita dificuldade. Às vezes as pessoas, eu falo pessoas, eu não falo nós aqui pela misericórdia de Deus, mas falo as pessoas que não têm a revelação, elas pensam que o mundo está tudo normal. Elas pensam que está tudo normal, não tem nada fora de lugar. E elas olham os noticiários todos os dias e elas veem tragédias, veem desgraças acontecendo, e nem isso causa nelas um desespero por sair daqui. E elas veem que fulano matou ciclano, beltrano matou não sei o quê, e tragédias, as pessoas ficam, está tudo normal. Por quê? Porque eles realmente estão, como a Bíblia diz, eles foram cegados pelo Deus desta era maligna. Mas nós não precisamos de ver jornal, nós não precisamos de ficar sabendo de tragédia para nós termos um desespero constante em nossa alma por sair daqui. Ou seja, nós não estamos desesperados para sair daqui, não é porque o mundo está ficando pior, não. É próprio do eleito querer sair dessa dimensão, porque Deus colocou isso dentro dos nossos corações. Ou seja, não é alguém que tem que ficar dizendo, irmão, nós temos que ir embora, não. É um clamor que está no meu íntimo, que está no seu íntimo. À medida que o tempo vai passando, nós não estamos reconhecendo que está aproximando o tempo, está aproximando o dia. Por que nós reconhecemos isso? Porque Deus colocou isso em nossos corações. Vamos ler a palavra então? Vamos ler só o versículo 23, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém. Senhor, temos lido a palavra, sabemos que apenas o Senhor pode nos trazer a unção para nós compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Todos nós podemos vir ao culto, ler a Bíblia, ou mesmo em nossas casas, em nossos lares, podemos ler a Bíblia, podemos ler a mensagem, mas se nós não estivermos no espírito da mensagem, no espírito da palavra, nós não receberemos nada, Pai, porque poderia se tornar apenas uma letra. Mas quando o Espírito Santo vem e vivifica isso para nós, grandes coisas acontecem em nós. Mais poder nos é dado, mais fé, mais revelação, porque é isso que a palavra produz no mais, ó Pai, íntimo do nosso ser. E é que agora, nesta ocasião, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa nos trazer mais disso, mais revelação, mais fé, mais unção para nós resistirmos do dia mau que estamos. E não sermos contaminados, ó Pai, por nada que se mistura com a incredulidade. Mas nós sermos tomados numa atmosfera de fé perfeita, onde nós podemos viver, ó Pai, apenas da palavra. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. O irmão Brana, ele nos mostra que o desejo de Deus sempre foi de ter os seus filhos gerados pela palavra. E se nós formos voltar as nossas Bíblias lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, nós vamos ver que quando Deus criou o primeiro homem, a Bíblia fala que Ele criou macho e fêmea, os criou. E Deus deu uma ordem para aquele homem. Antes mesmo de Eva ter sido criada, Deus já deu uma ordem para aquele homem, e a ordem era assim, ó, crescei e multiplicai. E o irmão Brana mostra que o desejo de Deus era que todos os demais filhos viessem da mesma maneira que Adão veio. Adão foi gerado pela palavra. Ou seja, e Adão sendo gerado pela palavra, Adão não poderia cair. E de fato, Adão não caiu.
porque Adão era um filho da palavra. Mas quando Eva foi criada, Eva foi tirada de Adão, disse o profeta. Ela foi como um subproduto, e sendo um subproduto, ela foi tirada do lado de Adão, e Satanás, então, ele olhou para a corrente ali, e ele viu qual que era o elo mais fraco. Então, antes que Adão gerasse outro filho pela palavra, que o irmão Brana diz que chegaria um tempo em que Deus iria falar: Adão, agora é tempo de você gerar outro conforme a sua espécie. Porque qual que é o mandamento de Gênesis? Cada semente produza conforme a sua espécie. Então Adão, ele que estava comendo da árvore da vida, era a árvore que ele podia comer, ele podia então reconhecer o plano de Deus e falar a palavra, e outro filho conforme ele seria criado, disse o profeta. Mas Satanás, ele querendo intrometer no plano de Deus, e até mesmo por permissão de Deus, Satanás viu que se todos os filhos fossem gerados pela palavra como Adão, ele não teria como fazer nada daquilo que ele tem feito hoje. Então o que ele fez? Ele apresentou para Eva uma outra maneira de gerar os filhos. E nós conhecemos então que ali entrou o pecado. Ali entrou uma outra semente. E aquela semente então que a serpente colocou em Eva, o profeta fala que ela é fruto hoje de tudo que nós vemos aí no mundo de incredulidade na palavra. Mas da mesma maneira que Satanás fez isso, o irmão Brana mostra na mensagem, a palavra falada é a semente original, que Deus, ele não se preocupou. Por quê? Disse o profeta. Porque Deus sabia que mesmo assim, ele traria os seus filhos gerados pela palavra. E o que acontece então? Aí a pessoa pode olhar então e falar assim: mas e nós que nascemos desse primeiro nascimento, que temos esse corpo que está envelhecendo, que está sujeito ao tempo? Como então que nós podemos ser gerados pela palavra, se nós fomos gerados por um encontro do nosso pai com a nossa mãe? Mas espiritualmente falando, todos os filhos de Deus, eles não foram gerados assim. Por quê? Aí nós começamos a entender as nossas vidas e saber que Deus, ele sabia a hora que nós iríamos manifestar, o tempo que nós iríamos nos manifestar, quem seria o nosso pai terreno, a nossa mãe terrena, mas ainda assim, ele nos predestinaria para nós sermos gerados conforme a palavra. Como? Pelo novo nascimento. Ou seja, quando nós nascemos de novo, então, nós não estamos mais sendo gerados conforme o primeiro nascimento. Nós estamos sendo gerados conforme a palavra. Porque nós estamos então agora sendo alinhados a um corpo palavra que pode então fazer só a vontade do Pai. Por isso que o profeta disse assim: quando Eva foi dada a Adão, o que seria Eva? Eva iria poder manifestar o filho de Adão. Aí veio o irmão Brana e disse assim: hoje, esta igreja hoje, ela pode também manifestar os filhos da palavra. Porque nós somos um ventre. A igreja é um ventre. E esse ventre, ela só pode conceber a palavra. E quando ela concebe a palavra hoje, o que ela gera? Um filho conforme a palavra. Por isso que o profeta disse assim, na mensagem, o nome de Jesus, o profeta fala assim, há muitas boas igrejas no mundo hoje, mas há somente uma senhora Jesus, que está trazendo as reais e verdadeiras criaturas de Deus, nascidas de novo. Ou seja, olha o que o profeta está dizendo. A senhora Jesus, ou seja, esta igreja, essa esposa agora, que já está casada com Cristo, ela está trazendo os filhos, então, gerados conforme a palavra. Por isso que o profeta fala assim, a denominação, um batista, ele produz outro batista. Um assembleano, ele produz outro assembleano. Um católico produz outro católico. Por quê? Porque a semente está produzindo conforme a sua espécie. Mas se nós não somos uma denominação, se nós estamos casados com Cristo, e Cristo é a palavra, o que nós estamos produzindo então? Filhos gerados conforme a palavra. Aí nós entendemos que tudo que está acontecendo aqui agora, neste lugar, qualquer culto que nós vamos, sozinho em nossa casa, na rua, na escola, irmãos, nós manifestamos o quê?
se nós somos filhos da palavra? A palavra. Amém. Aí você começa a entender, então, que ninguém precisa de fazer força para ser cristão, certo sentido. Ou seja, ser cristão não se trata de um regulamento, um código de conduta, de regra, e que alguém tem que ficar me vigiando ou te vigiando, falando, ó, eu estou vendo o que você está fazendo. Não se trata disso. Ninguém está aqui por força, porque a própria Escritura diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, é o próprio Espírito Santo que produz em nós o desejo de ser mais cristão. Isso não depende de alguém ter que me obrigar, alguém ter que me convencer. Aí nós entendemos o que é uma verdadeira conversão. Ou seja, se alguém me convenceu, falou, ô irmão, você tem que ser cristão. E eu olho para aquela pessoa, e eu começo a ouvir aquela pessoa, falo, eu acho que o irmão Elmar tem razão de falar que eu tinha que ser cristão. Eu vou escutar o irmão Elmar e vou ser cristão. Aí eu começo a falar, eu vou ser cristão. Aí de repente a palavra começa a cobrar coisas, a exigir coisas, e a pessoa fala, mas que jugo pesado, que dificuldade, para que isso? Está exagerando! Desiste. Por quê? Porque foi alguém que o convenceu a ser cristão. Por isso que quando um homem ou uma mulher te convence sobre determinada coisa, você vai ser convencido do contrário. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra que quem deveria nos convencer era o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos convence, a Bíblia fala que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele mesmo nos convenceria, irmão, ninguém te convence do contrário. Ou seja, ninguém mais pode falar para você que essa mensagem não é verdade. Porque não foi outro homem que te convenceu, não foi outra pessoa que te convenceu. Você não é cristão ou cristã por causa do pastor, por causa do diácono, por causa do seu marido, por causa da sua esposa, não. É o próprio Espírito Santo que te convenceu. Aí você começa a entender por que nós somos inabaláveis. Porque o que é inabalável? É a palavra. Passarão céus, passarão terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí você entende então, pode cair 10 mil para cá, 1000 para lá, mas quem que não vai ser atingido? Os filhos da palavra. É verdade, Jesus. Ou seja, irmãos, nós podemos começar então a entender que o cenário hoje, todo mundo vai cair. Só os filhos da palavra que não vão cair. Pura verdade. Por isso que à medida que a hora do rapto vai se aproximando, à medida que o tempo vai ficando mais sombrio, mais incredulidade vai vir sobre a terra. E as pessoas vão se tornar mais insensíveis, mais incrédulas, mais frias, mais insensíveis para com a palavra. E chegará um tempo em que as pessoas nem mais vão querer ouvir falar da palavra de Deus. Está chegando esse tempo. Você às vezes quer conversar com uma pessoa sobre a palavra, a pessoa não quer ouvir falar da palavra mais. Não quero ouvir falar dessas coisas. Eu me lembro quando eu era criança, o meu avô era católico. Muito católico. Mas mesmo ele sendo católico, quando o meu pai começava a abrir a Bíblia, o pai da minha mãe, meu pai começava a abrir a Bíblia e falava, ô seu Pedro, deixa eu falar com o senhor algumas coisas aqui do Evangelho, da palavra, ele ficava tão caladinho ali, ouvia, ele até chorava. Ele não creu, mas ele até chorava, respeitava, eu não vou falar nada contra isso não, porque é a Bíblia, né? Eu respeito. Agora hoje, as pessoas, muitas pessoas que deveriam ser tementes, porque conhecem mais, elas pisam na palavra, elas ridicularizam da palavra, sem o menor temor. Fala, eu não concordo com isso, eu não creio que deveria ser assim. Mas qual que é a base que você tem para falar disso? Nenhuma. Eu estou achando que é assim. Por quê? Porque é um tempo difícil. É o tempo de incredulidade, é o tempo de frieza, é o tempo das pessoas perderem o temor pela palavra de Deus. Agora, o que nos faz não ser assim? É o processo pelo qual nós fomos gerados. É verdade. Por isso, irmãos, que nós começamos a entender com a abertura da palavra, por que o profeta irmão Branham, em toda a mensagem, parecia que ele era repetitivo. Aquela audiência que estava assistindo os cursos do irmão Branham, muitos deles não entenderam a pregação do profeta, eles com certeza diziam assim, mas que homem repetitivo.
Ele só fica falando, fique com a palavra, fique com a palavra, fique com a palavra. Por que o profeta tinha tanto compromisso com a palavra? Por quê? Porque ele sabia qual era o seu ministério. Ele sabia que o seu ministério era um ministério que tinha que preparar filhos que seriam gerados pela palavra. E se ele colocasse um pensamentozinho seu, que não fosse a palavra, a noiva não poderia ser gerada a imagem de Cristo. Aí o profeta, às vezes, quando ele vai pregar algumas mensagens, ele estava até tremendo. Ele não estava assim, ouça alguns áudios do profeta pregando. Ele não estava ali pregando diante de uma audiência que estava dizendo, glória a Deus, aleluia, não. Ele estava pregando a mensagem do arrebatamento. Uma das maiores mensagens que ele pregou. Ele pregou num restaurante e passou um pouquinho do horário de entregar o auditório. Os garçons começaram a bater os garfos na mesa. Termina isso aí, parou. E o profeta, bem, nós já temos que entregar aqui, as pessoas não estão entendendo muito bem, mas calma, cavaleiros, nós podemos acertar com vocês o que passamos aqui dos minutos. Lembra? Nós ouvimos há pouco tempo, o pastor passou para nós a mensagem do arrebatamento. Observe no final da mensagem, o profeta estava com a voz trêmula, porque a audiência não estava entendendo o que ele estava pregando. Ele estava falando, mas esse homem está falando de arrebatamento, falando de pavilhão, falando de Tessalonicenses, falando que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e nós viemos aqui só para ver um homem curar as pessoas. E o profeta estava ali desesperado. Eu espero que vocês estejam vendo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Fique com a palavra. É só a palavra. É a palavra. É a palavra. E muitas daquelas pessoas iam embora e falavam, eu não vi nada demais. Eu queria só receber uma cura para a dor de cabeça. Veja, Deus estava lhe dando a maior coisa para nós, que é a palavra. E as pessoas não estavam captando o que estava acontecendo. E hoje esse mesmo quadro está acontecendo. Muitas pessoas, elas vêm, visitantes até muitas vezes, elas vêm pensando que nós somos mais uma igreja. Falar, eu participei da campanha de não sei o que na igreja tal, e agora eu vou naquela igreja ali, quem sabe eu recebo aquele milagre que eu estou esperando há tanto tempo. Aí ela vem por aqui, ela senta, ela começa a ouvir a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Ela, mas esse povo só fala da palavra, eu estou querendo ver milagres. Irmãos, Deus de propósito, nós podemos ver, Deus ele tem um propósito, a maior coisa é a palavra. Nós não estamos interessados nos milagres, ainda que eles aconteçam, mas nós estamos comprometidos com a palavra. Por quê? O profeta fala assim, nós não colocamos os sinais na frente da palavra. O profeta fala, é os sinais que seguem a palavra. Ou seja, a palavra primeiro, depois os sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas, as libertações, a provisão de Deus. Eu creio em tudo isso. Eu creio que Deus cura. Eu já fui curado. Eu creio que Deus pode prover um emprego para mim. Eu já precisei, Deus proveu um emprego para mim. Eu creio que Deus pode me libertar de alguma coisa, porque Ele já me libertou, Ele já te libertou. Mas tudo isso dentro da palavra. Aí você entende por que nós não estamos correndo atrás de milagre, do pão multiplicado apenas, né? Ah, Deus vai multiplicar, eu vou lá, Deus vai multiplicar o pão para mim, e eu vou embora e está tudo bem. Não. Jesus não aceita isso. Quando ele percebeu que aquela multidão estava querendo só o pão multiplicado, ele falou assim, vocês estão atrás de um pão que perece, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Aí a multidão não explodiu de aleluia e glória a Deus, não. A multidão ficou desanimada. Falou, eu atravessei o mar, peguei um barco, paguei a passagem, fui atrás de Jesus, pensando que agora ele ia me dar o esquema ali, né? Como que eu ia só comer sem trabalhar, e agora vem Jesus falando para mim que eu tenho que comer da carne dele, do sangue dele. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Jesus ficou parado e falou, essa geração eu conheço muito bem. Qual é a semente deles? Eu sei que eles são semente da serpente, porque a semente da serpente, ela não gosta da palavra.
Por isso que o profeta sempre fala, dê o teste da palavra para uma pessoa. Irmãos, o teste da palavra é infalível. Você quer saber se alguém ama a palavra? Dê o teste da palavra. Mostra toda a palavra e fala, e agora? Mas pela misericórdia de Deus, nós dizemos, Amém. é o que nós precisamos. Amém. Isso é tudo para nós, é a palavra. Amém. Por isso que hoje, uma pessoa, quando o pastor Samuel fez o apelo, ela foi até a frente. E eu e o irmão Adelso estávamos conversando com ela, ali atrás do púlpito ali. E ela, não criticando, mas apenas como exemplo, para os irmãos verem o que é a hora que nós estamos vivendo. E aquela pessoa disse, não, amém, eu creio. Mas, passado o momento, nós começamos a dizer para ela como que as mulheres se vestem na igreja. E começamos a dizer para elas algumas coisas mais da mensagem, sobre o batismo, sobre conduta, coisas simples. Nós não estamos falando nada demais. E aquela mulher olhou assim e falou assim, eu até acho que isso é muito bom, mas, eu vou falar a verdade, eu não quero batizar mais não. Ela levantou e foi embora. Ela falou, eu até vou voltar outros cultos aqui, eu vou voltar outros cultos para assistir um pouquinho mais, e ouvir um pouquinho mais e tudo, mas é o seguinte, eu tenho umas calças lá em casa, eu tenho que trabalhar usando calça. Olha o que a senhora disse, não criticando. Ela disse assim, eu tenho que trabalhar usando calça, e eu gosto de calça, e eu não quero batizar mais. Foi embora. Aí eu fiquei pensando assim, falando, meu Deus, olha, isso não é difícil para uma pessoa. Falando num sentido natural, não é difícil para uma pessoa largar isso, mas veja, irmãos, como que está se tornando a porta da graça, está assim, está quase fechando. Irmãos, o último eleito, em muitos momentos nós chegamos a crer que o último eleito já está dentro da igreja, faltando só posicionar. Porque essa mensagem é dura. Não é uma mensagem para atrair multidões. Não é uma mensagem que as pessoas vão encher o auditório aqui, vai ter que alugar mais 3 tamanhos desse que vai lotar. Porque, não! A cada dia que passar, a tendência é esvaziar. Sabe por quê? Porque a cada dia que passar, o mundo vai ficar mais atraente e a palavra vai apertar mais. É verdade. Vai apertar mais. Verdade. A pregação vai exigir mais. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, que? Senhor, essa mensagem é isso aqui mesmo. Quem não quiser, pode ir embora. Vocês não vão, não? Falou com Deus. Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Pedro, não porque ele era sabichão, mas ele sendo um filho da palavra, ele pôde dizer, não, Senhor, nós só vivemos da palavra. O Senhor mesmo não disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós queremos a palavra, Senhor. É verdade. Abra a Bíblia aí um pouco em São Mateus capítulo 13. Glória a Deus. São Mateus capítulo 13. Jesus em São Mateus capítulo 13, ele conta, eu vou repetir algo que eu disse em Ebilité, domingo passado, ou retrasado, se não me engano. Eu li muito São Mateus capítulo 13, eu vi tanta coisa aqui dentro, ligada à hora que nós estamos vivendo, eu gostaria de falar um pouco mais aqui. Em São Mateus capítulo 13, Jesus ele conta 3 parábolas, fundamentalmente aqui 3 parábolas, todas elas ligadas à semente. E nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, 23, Pedro dizendo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Ou seja, o que é semente corruptível? Corruptível é aquilo que perece, é aquilo que acaba, é aquilo que não é duradouro, é aquilo que tem fim. Mas Pedro, quando ele estava escrevendo a carta à senhora eleita, que somos nós, cristãos, ele estava dizendo assim, vocês foram gerados, não pela semente corruptível, mas da incorruptível. Amém. Pela palavra de Deus, Amém. Viva e que permanece para sempre. Amém. E Pedro, quando ele disse essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ele estava em linha com aquilo que Jesus Cristo já tinha dito em São Mateus capítulo 13. Porque Pedro estava neste culto em São Mateus capítulo 13. E Pedro, ele estava ouvindo as parábolas de Jesus. E a princípio Pedro não entendeu a parábola de Jesus, mas
Ele ficou depois do culto. Ele ficou no momento em que Jesus falou assim, ó, para vocês eu vou abrir os mistérios do reino dos céus. Todo mundo falou assim, essa parábola de semente, Jesus contando um monte de parábola, história, e a multidão toda lá. O que é isso? Que homem que fala umas coisas esquisitas? Aí os discípulos, quando todo mundo foi embora, acercaram-se de Jesus. Senhor, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer, não. O Senhor pode contar para nós o segredo? A vocês que são bem-aventurados, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a eles, eu não vou abrir o segredo, não. Porque eles não podem ver. Porque se eles verem, eu vou ser obrigado a salvá-los. E eles não são semente da palavra. Eu só vou salvar a semente gerada pela palavra. Eu só vou salvar aqueles que são redimíveis. Aqueles que estavam comigo antes da fundação do mundo. Aí Jesus começa a contar o segredo. Mas vamos ler aqui a partir do versículo 3. 3 parábolas aqui, ó. Primeira parábola que Jesus conta, a parábola do semeador. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos parar aqui um pouco. Se nós formos observar, quando Jesus termina de contar essa parábola, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a mesma coisa que ele diz ao final de cada carta que ele escreveu às eras da igreja de Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por quê? O profeta explica isso. E o profeta fala, aqui Jesus não está falando de ouvidos naturais. Ele não está falando de ouvir a palavra dita na fonética. Mas ele está falando ouvir é entender. Jesus está dizendo assim, ó, quem pode entender isso, entenda. Ou seja, não seriam todos que entenderiam a palavra. Mas Jesus está dizendo assim, ó, quem tem ouvidos próprios para entender a palavra, capte isso aqui, ó, porque tem um segredo aqui. E sabe qual que é o segredo que Jesus conta nessa parábola? A parábola do semeador? Ele vai explicar essa parábola, ele fala, ó, a semente é a palavra de Deus. Mas tem algo aqui dentro, irmãos, que é tremendo. Ó, mesmo a palavra sendo essa semente, e essa semente sendo a palavra de Deus, Jesus vai mostrar que o terreno onde ela cai faz toda a diferença. Ou seja, mesmo a palavra de Deus sendo pregada no culto, se ela cair num terreno ruim, irmãos, não vai nascer. Se ela cair num terreno, Jesus conta aqui os 4 tipos de terreno. Ó, a palavra de Deus pode sair ungida, pode sair com revelação, pode sair vindicada. Deus pode estar falando ali de uma maneira tão vívida, tão clara. Se o terreno não for bom, não vai dar nada. Então Jesus está mostrando assim, ó, tem tipos de terreno, tem tipo de pessoas que a palavra não vai mudar a vida dele. Ele vai ouvir, 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 até se alegra. Mas depois, quando começa o sol bater, murcha, cai. Outra caiu à beira do caminho, não vai aguentar a pressão. Mas Jesus conta, mas aqui caiu na terra boa, essa produz fruto. Amém. Ou seja, por isso que o profeta pregou, a palavra falada é a semente original. Porque quando a palavra é falada, e ela é falada ungida pelo Espírito Santo, e ela tem uma direção certa para cair naquela terra boa, naquela pessoa predestinada, aí acontece o que nós falamos aqui no começo do culto. Sabe o que acontece? A própria palavra se encarrega de produzir os frutos da palavra. Amém. Ninguém precisa de obrigar você a amar quem te odeia. Você vai amar quem te odeia. Ninguém precisa de falar, ó, você tem que perdoar. Não. A palavra, ela é pregada, ela é semente. Quando ela cai no seu coração,